Fala galera do canal, me chamo Julen. No vídeo de hoje veremos a TV da Argentina comentando sobre o exército brasileiro, sobre os mísseis brasileiros e também um exercício em conjunto com a França. Mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, para essa forma você ajuda no engajamento e valeu! A fronteira com mísseis, Andrei. Eles conseguem começar a produção e os primeiros avanços para o exército brasileiro. A notícia é que agora, neste mês, o primeiro lote de fabricação industrial desses mísseis foi entregue o anti-blindado, anti-tanque, 120 que foram entregues neste mês e que também chegam em um determinado horário, justamente muito mobilizado pela questão política, porque no ano passado e no começo deste ano, uma das grandes preocupações que eles tinham no Brasil era o que estava acontecendo com a Venezuela. Lembremos que nos últimos anos, além da instabilidade generalizada que existia na Venezuela, a Venezuela também esteve muito conflituosa devido à disputa de fronteira com a Guiana. E o exército havia alertado que a Venezuela tinha duas opções se amanhã decidisse anexar aquele território que eles reivindicavam à Guiana. Um foi por uma manobra pelo mar e outro foi por da fronteira sul, compartilhada pela Venezuela, Guiana e Brasil, passe pelo território brasileiro e depois siga para o norte e ocupe esses territórios. Isso exige uma mobilização inteira do exército brasileiro em uma área que não tem, por exemplo, conexão terrestre. Vamos lembrar que existem muitos rios e isso torna o transporte muito difícil. Grande parte da navegabilidade ocorre precisamente em barcaças ou é no ar. O exército brasileiro está fazendo um enorme esforço para mobilizar recursos militares para essa área, porque o exército estava convencido de que havia uma chance de a Venezuela decidir anexar aquele território guianense e fizeram isso pelo território brasileiro. E a falta de presença militar brasileira tornou necessário mobilizar mais recursos. Mas, bem, implantar mais meios significava que eles precisavam de algo para lutar contra o exército venezuelano, que tinha muitos tanques, muita artilharia. Nada disso poderia ser facilmente transferido para aquela fronteira, então eles rapidamente disseram: precisamos de mísseis antitanque. E eles saem para avaliar muitas opções, incluindo muitas daquelas que estavam no mercado internacional, como os mísseis Spike. Mas olha, era exatamente para onde todos esses anos de desenvolvimento vinham. Serão 30 anos de desenvolvimento de negócios. A empresa italiana, com parceiros brasileiros, que muda a outra empresa brasileira, isso muda para outra empresa brasileira também, que os recursos chegam, dos países dos Emirados Árabes Unidos, e finalmente permitir colocar esses mísseis antitanque relativamente modernos em serviço, tem alcance máximo de 3.200 metros. Eles conseguem penetrar 530 milímetros de aço de um veículo blindado e permitir que ele, o Brasil, acima de tudo, está produzindo essa tecnologia localmente de forma autônoma. Para mim é um daqueles casos em que se olha para isso e se diz, bem, esses são os desafios que enfrentamos quando falamos da indústria nacional. E aqui eu sempre as trago para vocês através da lente da defesa. Mas há precisamente as dificuldades que às vezes são projetos caros que exigem muitos recursos direcionados. E aqui os brasileiros tiveram sorte porque, afinal, os engenheiros e cientistas que participaram do projeto puderam continuar na estrutura de outra empresa, eles não acabaram indo para outro país, esse know-how não desapareceu completamente, que às vezes o que aconteceu conosco na Argentina, com os nossos próprios a indústria, é que projetos desmoronam. E esses engenheiros ou especialistas acabam indo para uma empresa no exterior ou está envolvida em outra coisa. Portanto, não só às vezes você perde a empresa, como também perde, acima de tudo, os recursos humanos treinados para realizar um projeto com essas características. É algo que já aconteceu conosco repetidamente aqui na Argentina. O Brasil, às vezes, ele consegue sair um pouco disso porque é um mercado de outras dimensões, e existe um setor privado na área de defesa que é bem importante, né? E isso consegue continuar gerando esse tipo de contrato com as Forças Armadas. Mas, no fim das contas, esse motor de investimento na área de defesa é o que permite que essa indústria se desenvolve no Brasil, finalmente conseguindo consolidar, porque as condições geopolíticas forçaram o Brasil a tomar medidas para proteger sua fronteira contra possíveis conflitos e, a partir daí, terminar de consolidar o que foi 30 anos tentando desenvolver essa tecnologia.
Que bárbaro. Sinto isso porque sempre quando falamos sobre essas questões de investimento, desenvolvimento em questões militares e assim por diante, a gente pensa nos Estados Unidos ou na Europa, certo? Ou metade quer dizer o Brasil está aqui. Em outras palavras, é uma política totalmente diferente, um desenvolvimento totalmente diferente e um número totalmente diferente de pessoas, certo? E 50 anos atrás, o Brasil olhou para a indústria de defesa argentina e disse: gostaria que tivéssemos esse nível de indústria e pudéssemos nos desenvolver dessa forma. 50 anos depois, olhamos para eles dizendo: ei, o que fizemos de errado para ficar para trás no caminho e eles acabarem tendo uma das maiores indústrias aeronáuticas do mundo, por exemplo. Quer dizer, mas só o que fizemos de errado ou isso tem a ver com uma escala de país? Porque, quero dizer, talvez a gente não importa o quanto fizemos tudo certo, não faria sentido ter seu próprio desenvolvimento como o que o Brasil pode ter, que tem outra escala justamente por causa do tamanho do país, por território, mas principalmente pelo número de pessoas. Acho que a balança ajuda, concordo com você nisso. Mas, por exemplo, a Embraer, como empresa no setor comercial internacional, é consolidada por suas exportações ao posicionar um produto no mercado internacional que muitas companhias aéreas precisavam e onde conseguiram ser competitivas. E isso também acaba alimentando a própria indústria de defesa, porque então a Embraer se consolida em nível internacional e permite que assuma projetos de uma magnitude que talvez não fossem viáveis antes. Então acho que andam lado a lado, são duas coisas que andam juntas. Exercícios militares. Nesta ocasião, 2 países se unem, França e Brasil. Onde eles vão estar? Aqui no Brasil? Sim, e países que não estão próximos. Com isso quero dizer, Cláudio, uma relação bilateral que Lula para o Brasil e Macron para a França definitivamente decidiram cooperar e avançar nesse sentido. Estamos falando de exercícios navais, acima de tudo, Cláudio. E sabemos muito bem o território que o Brasil possui nesse aspecto. Vemos as formações, tanto da França, por um lado, com suas bandeiras erguidas, quanto a bandeira do Brasil. Manobras conjuntas no Rio de Janeiro. Olhe para todo o equipamento de armas. Em ocasiões como essa, é um exercício. As tropas dirigem veículos blindados, que acabamos de ver. Os exercícios são realizados em terra, como vimos até agora, e também realizam o desembarque de anfíbios. A mesma situação, ou seja, uma operação aquática por via aquática. Por isso é treinamento naval e, ao mesmo tempo, operações logísticas e exercícios de comando conjunto. O mundo olhou para isso e para muitos pode ser uma surpresa, mas foram as decisões que, neste caso, se concretizaram precisamente entre as duas administrações. Tem um nome e é a Operação Joana d'Arc, que decide fortalecer e, acima de tudo, com os interesses de cada uma das administrações, fortalecer a defesa cooperativa não é a cooperação, quero dizer, e uma parceria entre Brasil e França. Em resumo, um representante latino-americano e um representante europeu que apertaram as mãos e demonstraram isso na defesa. Então eu tô praticamente montando uma coletânea de um mês pra cá, sobre vídeos do Exército Brasileiro, sobre o poderio militar brasileiro, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, as aeronaves do Exército Brasileiro. Eu vou colocar aqui na lateral alguns vídeos sobre essa temática. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!